Amém. Então, vamos, começar. Nossa primeira pergunta básica é: o que é a interpretação bíblica? Eu vou dirigir essa pergunta ao presbítero Diogo, e também para que ele fale sobre a importância da interpretação bíblica adequada, ortodoxa, para a igreja e para a comunidade eclesiástica, no caso, e para o crente individualmente. Interpretação bíblica, a gente poderia dar uma definição bem simples, dizendo que interpretação bíblica é conjunto de princípios, conjunto de ferramentas e conjunto de métodos, os quais precisam ser utilizados para uma melhor compreensão da mensagem bíblica. Quando a gente abre a Bíblia para ler, não demora muito, e a gente percebe que a gente está diante de um texto que é diferente de tudo aquilo que a gente já viu na vida. E se você for um pouquinho inteligente, você daí a pouco vai perceber que você precisaria conhecer um pouco mais acerca de como interpretar melhor esse livro. Não é como quando você está lendo um artigo de uma revista Época, de uma revista Veja. Quando você chega diante da Bíblia, você tem aquela sensação de que parece que você está lendo algo de um mundo completamente diferente. E é justamente isso que acontece. A Bíblia é uma mensagem que foi originada num mundo completamente diferente do nosso. E é por isso que, no tempo em que a gente não precisa de um determinado curso para entender um artigo da revista Veja, mas muitas vezes a gente se vê na necessidade de estudar mais para entender como interpretar melhor a Bíblia. Porque nós estamos distanciados dela cronologicamente. A Bíblia foi escrita há aproximadamente, vamos pensar assim, uns 4.000 anos atrás. Quer dizer, começou a ser escrita, 3.500 anos atrás, talvez. Nós estamos bastante afastados dela geograficamente. Ela não foi originada aqui na nossa terra, mas ela veio do Oriente Médio. Nós estamos afastados dela em termos culturais. A cultura do meio da qual a Bíblia foi escrita é completamente diferente da nossa cultura hoje. E principalmente nós estamos afastados da Bíblia linguisticamente. A Bíblia foi escrita em línguas que são bastante diferentes da que a gente usa hoje. Então, línguas como hebraico, aramaico, grego, é algo completamente estranho para a gente hoje. Somando tudo isso, você tem diversos abismos que nos afastam ou que nos dificultam uma melhor interpretação da Bíblia. E a interpretação bíblica ou hermenêutica, ela nos ajuda a isso, ela nos ajuda a vencer todos esses abismos que se interpõem entre nós e a Bíblia, de forma a nos ajudar a superar tudo isso e ter uma melhor compreensão dela. Agora, você tinha também perguntado por que ela é importante para mim enquanto crente e por que ela é importante para a gente enquanto igreja. Eu penso que a importância da interpretação bíblica está relacionada com a centralidade da Bíblia na nossa vida com Deus. Tudo que a gente faz enquanto crente, e mais ainda, tudo que a gente faz enquanto igreja, está relacionado à Bíblia. Pelo menos em situações normais e saudáveis, se a gente prega a Bíblia. Se a gente louva, a gente canta as Escrituras. Se a gente aconselha de acordo com a Bíblia. Se a gente evangeliza a partir de textos bíblicos. Se a gente ensina, se a gente discipula, tudo que a gente faz aqui é baseado na Bíblia. Então a gente está o tempo todo, enquanto crente, enquanto igreja, interagindo com a Bíblia. E talvez uma das nossas maiores contradições seja utilizar tanto a Bíblia, interagir tanto com ela e não nos darmos o tempo suficiente ou o tempo necessário para aprendermos a interpretá-la melhor. É como se, por exemplo, você fosse artesão e você não parasse para amolar a sua ferramenta, ou não parasse de tempo em tempo para aprender a usar melhor a ferramenta, que é um instrumento básico do trabalho que você faz.
é uma grande loucura para nós, enquanto servos de Deus, enquanto evangélicos, enquanto igreja, não darmos a devida atenção, não darmos a devida importância à interpretação bíblica. E quando a gente faz isso, o prejuízo fica muitas vezes claro. A gente acaba produzindo um trabalho, às vezes equivocado, mas geralmente muito aquém daquilo que deveria ser. É interessante pensar sobre isso, porque a gente encontra muita gente com muita boa intenção, inclusive, né, de ir aos textos das Escrituras e entender as Escrituras, mas, por vezes, assim, um desrespeito, não, às vezes, de reverência, né, de coração, mas pelos métodos que vai interpretar, pelos pressupostos que se assume. Enfim, a carga de pensamento que se vai às Escrituras. E a gente tem, nesse intervalo de ida até as Escrituras, esse caminho interpretativo. E quando isso não é feito de maneira ortodoxa, né, em que se respeite minimamente métodos, né, enfim, de hermenêutica em geral, a gente tem problemas seríssimos, por mais que haja essa boa interpretação. Eu acho que isso a gente vê comunitariamente em algumas igrejas que acontece isso, mas também individualmente. E aí eu pergunto para o Lucas, no caso, inclusive, de crentes individualmente no devocional diário, que às vezes não tem um mínimo, assim, né, faz uma coisa meio, assim, da hora, né, digamos assim, e vai levando, ou então compra o devocional pronto e acaba às vezes abandonando as Escrituras, assumindo e, enfim, retendo conhecimento que não vem das Escrituras. Então, todo esse problema, como é que o cristão, então, deve assumir, como é que ele deve exercer, na verdade, ter uma atitude no seu devocional diário de interpretação bíblica, sem ser necessariamente exaustivamente técnico, assim? Pronto. Rapaz, eu entendo da seguinte maneira. Eu acho que, eu vou muito pelo que o Diogo falou, que a gente deve ter muito contato com a Bíblia. Quanto mais a gente tem contato com a Bíblia, naturalmente a gente vai percebendo personagens do texto, a gente vai percebendo movimentos de ação no texto, a gente vai percebendo o porquê das coisas estão acontecendo. Isso em movimentos crescentes na nossa vida. Agora, se a gente quer entender o texto na sua essência, quer descobrir bem o que ele está comunicando, eu acho que é fundamental aplicar alguns princípios técnicos, né? Ainda que de maneira bem simples, mas alguns que podem ser úteis para a vida da igreja. A hermenêutica, que é a interpretação, a ciência que busca interpretar o texto, ela nos fornece uma série de ferramentas que nos ajudam a conseguir compreender a Escritura. Por exemplo, fazendo simples perguntas ao texto. A gente pode perguntar num texto narrativo perguntas como onde, como, quem, porquê, para quê, a quem. Tudo isso vai nos fornecer informações acerca do texto que vai naturalmente nos facilitar a compreensão deste. Por exemplo, você pega o texto de Marcos, capítulo número 1, verso 1 a 8, a apresentação ali de João Batista, né, que é mostrado como o mensageiro da parte de Deus que iria preparar o caminho para o Senhor. Nessa porção, do verso 1 ao verso 8, o nome de João Batista é mencionado por várias vezes, até mais do que o próprio Senhor. O que ele estava fazendo, que era pregando um batismo de arrependimento, também é mencionado mais de uma vez. E a quem ele estava fazendo isso, a todo o povo da Judeia, também está explícito no texto. Portanto, se a gente faz um exercício simples como esse, num texto talvez um pouco complexo, talvez ali do início do ministério de João Batista, essa pequena ferramenta de perguntas simples que fazemos ao texto, naturalmente nos ajuda a compreender quem é João Batista, né? Quem é Jesus, quem são as pessoas que ele está pregando, por que ele está pregando, né? E tudo isso facilita também a nossa aplicação ao texto. Ora, se João Batista pregou às pessoas da Judeia porque elas precisavam de arrependimento, nós também podemos tirar do texto que, assim como eles, nós também precisamos de arrependimento. Tirando para o outro lado, assim como João Batista, nós também precisamos pregar sobre arrependimento de pecados àqueles que estão à nossa volta. Então, eu acho que vai mais por aí. Você compreende algumas técnicas da hermenêutica, como essa das perguntas, e busca aplicá-las ao texto de maneira simples, perguntando, tentando compreender o uso das palavras no contexto, tentar entender o fluxo de pensamento do autor em todos os capítulos, de maneira temática, a que ele está tratando, a quem ele está fazendo. Enfim, tudo isso pode ser útil, gente. Só basta a gente tentar aplicar em nossa vida.
No seminário, eu acho que uma das primeiras lições que a gente aprende em termos de interpretação é aquela questão do oika, né, que se diz, né, da observação, da interpretação, da correlação e da aplicação. Essas 4 palavrinhas, né, são meio que mágicas, entre aspas, assim, para a gente no nosso devocional diário. Acho que a falta disso muitas vezes leva a interpretações assim muito complicadas, assim, que prejudica a própria espiritualidade daquela pessoa que faz. Muitas pessoas reclamam de não ter tempo, serem muito ocupadas e tudo, não ter, mas é porque às vezes e diz assim, não vou às escrituras, mas porque às vezes coloca como se fosse a coisa mais difícil do mundo, né? Não consigo chegar àquele texto de modo algum, e desconsidera muitas vezes que a boa parte das escrituras é muito claro, né? E principalmente o que é mais essencial, é ainda mais claro. Naturalmente também tem textos extremamente profundos, né? Mas que você pode chegar às escrituras, e há uma negligência muito forte, eu acho, nesse aspecto. E por isso que eu achei tão importante essa conversa, porque muita gente acha, não, mas eu já pulei essa fase, eu já passei essa fase de escola dominical, sei lá, ou de, né, escola de crianças, assim. Quando, na verdade, isso é essencial para toda a vida cristã, né, para a conservação da espiritualidade daquela pessoa no caminhar diário com Deus. E aí eu continuo aqui com Anderson, deixa eu dar aqui um pitaco também. Pensando sobre essa questão da relação da interpretação bíblica com o meu momento devocional, eu acho que o maior risco e a maior tentação que todos nós temos quando estamos em casa diante de um texto bíblico é ler esse texto e imediatamente pensar como que ele se aplica na minha vida, não é? Você lê o texto e imediatamente você já quer entender como que você aplica, como que aquele texto funciona no seu cotidiano. Só que isso aí você está pulando todas as etapas e está pulando, inclusive, a interpretação. Você está buscando uma aplicação sem que antes você tenha feito uma interpretação adequada. E o que vai acontecer é que, partindo de uma interpretação equivocada, você pode facilmente chegar a uma aplicação equivocada também. E aqui eu acho que todo mundo já viu aquele vídeo do pastor, né, que leu aquele texto, adultera, lembram disso? Que ele não percebeu o acento. O homem leu o texto, não interpretou adequadamente, ou fez uma péssima interpretação e já partiu para a aplicação. E aí ele fez uma aplicação desastrosa, não é? É claro que no nosso dia a dia nem todo mundo vai chegar num caso tão extremo como esse. Mas eu acredito que muito frequentemente cometemos deslizes também, por falta de uma interpretação adequada. Então, leitura bíblica, momento devocional, não é uma coisa que se faz de forma relâmpago, né? Você precisa dar-se o tempo necessário. Então, nisso que a gente está comentando aqui, eu queria perguntar ao seminarista Lucas sobre essa questão mais técnica, vamos colocar assim, né? Da diferença entre a exegese. São palavrinhas que a gente geralmente ouve, né? Exegese, hermenêutica, interpretação, às vezes tudo misturado. A gente não sabe diferenciar. E se a exegese necessariamente uma pessoa que vai fazer um devocional ou vai pregar, tem que fazer toda vez a exegese, ou minimamente como é que se pode fazer assim por cima, enfim, possa nos ajudar nesse sentido. Bom, esses termos realmente são muito falados, às vezes, de maneira que às vezes a gente se confunde, né? Exegese, hermenêutica, interpretação, é tudo a mesma coisa, comunicam coisas diferentes, o que é que isso significa? Bom, a origem das duas primeiras palavras, que é exegese e hermenêutica, elas vêm da língua grega. Primeiro, exegese significa extração, extrai o sentido do texto. Já a hermenêutica vem de uma palavra grega que significa interpretar. Portanto, a exegese extrai o sentido e a hermenêutica interpreta. Como é que funciona, então, o processo? No caso, eu vou fazer uma exegese de um texto. Eu vou estudá-lo a fim de que eu possa extrair a verdade central, extrair o sentido que ele tem a me comunicar. Mas como eu faço isso? Eu faço isso a partir de elementos da hermenêutica, ou seja, aplicando a hermenêutica na exegese. Eu pego princípios, como que eu falei para vocês, das perguntas, por exemplo, e aplico na minha exegese, para compreender o que é que o texto está dizendo. De tal forma que é muito importante para a exegese a hermenêutica, sem dúvida nenhuma. E a hermenêutica também não existe sem exegese. Agora,
se é possível cada cristão, cada membro de igreja, todo mundo fazer uma exegese de um texto no seu momento devocional, eu acho que não, infelizmente, irmãos. Por quê? Porque a exegese é um trabalho muito complexo. Para você ter princípios de exegese, por exemplo, é necessário, na verdade é fundamental, ter conhecimento das línguas originais. É necessário saber de grego, para quem quer saber o sentido do texto na sua raiz. É importante saber do hebraico, para quem está estudando o Antigo Testamento de maneira específica. Tá? Então, isso é muito curioso, porque, na verdade, todos nós dependemos de alguém que tenha conhecimento de grego ou de hebraico. Todos nós. Ninguém aqui lê a Bíblia sozinho. Sempre a gente lê a Bíblia dependendo de alguém que pelo menos fez uma tradução de um trabalho da vida toda aí na Bíblia para que a gente pudesse ler tranquilamente e compreender o texto na nossa língua que nós temos. Mas o fato é que pessoas estudam bastante a fim de simplificar isso para a igreja, popularizar e a gente poder compreender. Agora, por outro lado, eu creio, como eu falei anteriormente, que é possível aplicar princípios exegéticos através da hermenêutica para conseguirmos estudar melhor um texto. Tu falaste da questão da observação do texto. É importante ter esse primeiro contato para saber o que é que o texto está nos dizendo ali, mas a gente não pode ficar só nisso. A gente tem que saber o que o autor quis dizer, né? Não é o que o leitor entendeu que está em primeira essência. Na verdade, é o que o autor quis comunicar. Ele quis comunicar para um grupo específico, que está inserido numa localização geográfica específica, com uma cultura específica, né? Então, tudo isso deve ser analisado e a gente tem, graças a Deus, em português, vários materiais que nos ajudam nesse processo. Tá? De maneira pessoal, por exemplo, eu gosto muito de fazer devocionais com um comentário pastoral. Um comentário que é simples na explicação do texto, mas que também aplica para a minha vida de acordo com o próprio texto, sem fugir do sentido deste. Na verdade, a gente tem vários comentários, vários estilos de comentários na nossa língua. Os comentários exegéticos, que são aqueles que são mais técnicos, que querem saber realmente o sentido do texto e vai à análise da palavra na língua original, vai buscar correlação com o grego clássico, com o hebraico em outras fontes, vai buscar essa parte mais técnica. Os comentários exegéticos são mais técnicos, mais acadêmicos. Tem, por outro lado, os comentários bem devocionais, aquele do tipo bom dia, algo do tipo devocional diário, que a gente lê o texto, mas sabe que aquilo ali, na verdade, está fugindo um pouco da proposta do autor. E existem os comentários chamados comentários pastorais. Esses eu gosto muito, são uma riqueza, porque naturalmente são de pregadores, são sermões escritos por pastores que não são somente acadêmicos, né? Que não somente estudam ali o grego, o hebraico, a técnica, a extração do sentido do texto, mas estão pastoreando uma congregação. Conhecem os membros, sabem as necessidades que fulaninho tem, que cicraninho tem, e compreendem como o texto pode falar a eles, de maneira simples, aplicar a cada um. Então, eu acho que a gente pode fazer uso desses comentários pastorais em momentos devocionais, porque nos auxiliam muito. E a gente tem um exemplo fantástico aqui na nossa própria igreja. O nosso pastor Renan, ele escreve dessa forma. Ele escreve sermões, os compila e publica em forma de livros. A gente já tem Gálatas, já tem Juízes, e tenho certeza que se você tiver momento devocional com esses livros, naturalmente a Bíblia sendo lida em primeiro lugar, você vai ser muito abençoado, porque você vai entender o texto que você está lendo e você não vai perder a aplicação que ele tem para a sua vida. Então, eu acho que é por aí. Lucas estava comentando algo aqui, eu acho que uma das coisas mais fundamentais de se falar hoje, eu lembro de uma aula na Faculdade de Direito, perguntando à professora sobre a possibilidade de fazer uma exegese de um texto constitucional, por exemplo, ou de um código civil, algo dessa natureza. E ela disse assim, mas ninguém acredita nisso mais hoje em dia. Como é que você faz exegese de texto, extrair sentido de texto? Ela disse isso, a última escola que tentou algo dessa natureza é chamada Escola da Exegese, no século XVIII, na França, que acreditava-se que o texto tinha um sentido literal, que o juiz deveria aplicar o que o legislador decidiu. E para mim, eu fiquei bastante surpreso com aquilo, porque daí em diante muitas coisas mudaram para perceber que na nossa geração, na nossa situação atual, as pessoas muitas vezes partem do pressuposto que como o Lucas comentou, né? O leitor dá sentido ao texto.
né? Ele interpreta de acordo com o que ele quer. Isso não é só fora da igreja. Eu acho que a igreja tem uma crise muito forte nesse aspecto, né? Falando de uma maneira mais global, de que as pessoas são desacreditadas no sentido das escrituras sagradas, de que Deus ele colocou uma estrutura de linguagem no ser humano. Apesar de ter confundido as línguas, o ser humano nasce com uma estrutura de linguagem que ele vai aprender, né? Isso é dado a priori, é dado antes, e não é uma construção social que um homem soberano vai criar por conta própria. Então, por essa influência, muitas vezes, muitas pessoas acabam caindo nesse erro profundo, de partir do pressuposto de que justamente o texto ele não tem sentido, interpreta-se do jeito que se quer, não se importa com a interpretação. Aí não se chega a exegese, mas não se importa nem com a interpretação bíblica. Isso eu queria perguntar ao presbítero Diogo, para ele comentar sobre essa questão de que a gente tem tantas interpretações diferentes, né? Inclusive muitos debates, por alguns textos, por minúcias e tudo mais. Eu queria que o senhor falasse sobre a importância disso, sobre a desnecessidade disso em alguns momentos, sobre, enfim, e também o fato de haver tantas versões bíblicas que a gente tem hoje em dia. Seria, então, por que pessoas analisam o mesmo texto bíblico e chegam a interpretações diferentes a partir dele, né? Essa é uma questão complexa, porque você pode, né, pensar, se duas pessoas interpretam um texto e uma chega a uma conclusão A e a outra chega a uma conclusão B, deve ser porque uma é inteligente e a outra é burra. E não é isso. Às vezes você tem dois homens de Deus, dois homens convertidos, dois homens igualmente eruditos, dois homens igualmente conhecedores das línguas originais, princípios hermenêuticos, doutrina, e eles analisam um texto bíblico e chegam a conclusões diferentes. E a gente fica pensando, como é que pode, né? A Bíblia é um livro claro, em sua grande maioria, né? Ela mesma diz isso de si. A Bíblia diz, por exemplo, que a lei do Senhor dá entendimento às pessoas simples. Então, se a Bíblia é capaz de dar entendimento a pessoas simples, pressupõe-se que ela é um livro, pelo menos em grande parte, claro. De forma que isso, a clareza das Escrituras, é uma doutrina bíblica. Agora, dizer que a Bíblia ela é, de uma forma geral, clara, não significa dizer que ela é igualmente clara. Existem, de fato, alguns textos bíblicos que não são tão claros assim. E, geralmente, quando você observa divergências, essas divergências nascem a partir destes textos que não são tão claros como o restante das Escrituras costumam ser. Então, quando a gente tem duas pessoas analisando um texto e chegando a conclusões diferentes a partir deles, nós temos algumas hipóteses que eu anotei aqui. Pode ser que um deles esteja falhando em relação a algum princípio de interpretação. Segunda hipótese, é possível que essas duas pessoas estejam fazendo afirmações ou estejam buscando fazer afirmações sobre temas sobre os quais a Bíblia se cala. A Bíblia não fala nada sobre aquilo e as pessoas estão tentando utilizar um texto bíblico, um querendo negar e o outro querendo defender. Por exemplo, ETs. Na minha opinião, a Bíblia não fala nada sobre isso. Aí tem gente que pega textos bíblicos para dizer, fala sim. Eu já vi um pastor dizer, fala e fala muito. Toda vez que a Bíblia fala sobre anjo é ET. É porque na época não tinha a palavra ET, a palavra era anjo. O que é que você acha que era aquela dita carruagem de fogo que levou Elias? Era um disco voador. E outros vão usar textos bíblicos para dizer que não existem ETs. Do meu ponto de vista, pelo menos, tanto um quanto o outro, num caso como esse, estão tentando construir afirmações sobre um tema em que a Bíblia é completamente silente. A Bíblia não fala nada sobre isso.
E, obviamente, se a Bíblia não fala nada sobre isso, essas pessoas vão chegar a conclusões diferentes. Lembram daquela máxima, né, calvinista, de que quando a Bíblia fala, a gente fala. Mas quando a Bíblia se cala, a gente também precisa se calar. Porque quando você vai tentar falar alguma coisa sobre o qual a Bíblia ela é, vamos dizer assim, né, silente, a Bíblia não diz nada sobre isso, você não está fazendo aí uma interpretação. Você está partindo para uma especulação. E isso aí vai ter possibilidades infinitas. Agora, é possível também que quando duas pessoas analisam um texto bíblico e chegam a conclusões diferentes, muitas vezes isso acontece porque elas estão partindo de pressupostos diferentes. Então imagine, por exemplo, um arminiano e um calvinista tentando interpretar João 3,16. Cada um vai usar o mesmo texto e vai chegar a um entendimento completamente diferente. Por quê? Obviamente porque ambos estão partindo de um sistema teológico completamente diferente, não é? Tudo isso me faz pensar que quando a gente entra para esse campo da interpretação bíblica, a gente precisa, acima de tudo, de humildade. Porque, por um lado, sabemos, afirmamos, defendemos que a Bíblia ela é inerrante. A Bíblia ela é infalível. Mas a nossa interpretação não. A nossa interpretação ela é errante e ela é falível. A gente não pode confundir aquilo que a Bíblia é com aquilo que a minha interpretação pode ser. É claro que a gente luta, né, trabalha para fazer sempre a melhor interpretação. Mas eu preciso ter a humildade de reconhecer que estou diante de um livro infalível, mas a minha interpretação dele ela é falível, porque eu sou falível. Então você vê, por exemplo, um homem como Donald Carson, considerado hoje uma das maiores autoridades do Novo Testamento. E a gente ouviu esse homem aqui recentemente comentando sobre aquele texto, né, de Coríntios, em que se fala sobre aquelas pessoas que se batizam pelos mortos. E Donald Carson diz: eu ainda não sei o que aquele texto significa. Ele diz: todos esses anos que eu estudei sobre esse texto serviram para que eu eliminasse 30 interpretações diferentes, mas ainda existem 5 possibilidades sobre as quais eu não consigo fazer ainda uma afirmação. Então a interpretação bíblica ela requer o nosso esforço, requer a nossa diligência, mas sobretudo eu creio que a interpretação bíblica requer a nossa humildade. Precisamos reconhecer que estamos diante de um solo sagrado e diante de algo que é muito maior do que nós mesmos. Então tudo isso é devido, né, como o presbítero Diogo indicou, a nossa preocupação, né, de respeitar as Escrituras e também entender a mensagem que Deus tem para passar para nós. Justamente por todo esse trabalho, né, que, como vocês estão vendo, não é uma coisa nada simples. Eu vi uma vez o presbítero Agostinho Codemos colocando lá um texto em hebraico, eu acho, né, aquelas letras que não dá para entender nada, parece que é desenhado assim. Aí ele dizendo às pessoas que rejeitam os estudos técnicos assim, então leia daí, leia esse texto aí. Logicamente que a gente precisa desse trabalho técnico também. Mas eu queria perguntar então ao seminarista Lucas uma questão agora mais, voltando um pouco para cá, uma questão mais acadêmica, que é a questão da alta crítica e baixa crítica. Isso tem uma importância assim fundamental, especialmente no século XIX, século XX, né, por conta dos liberais que influenciaram, inclusive, muitas igrejas protestantes reformadas também. Então, e eles estão sempre, né, parece um vírus assim, que volta de vez em quando e às vezes tem um momento melhor, um momento pior. E eu queria que o seminarista Lucas falasse um pouco sobre isso, explicasse um pouco sobre essa questão que é tão importante para a teologia cristã. É complicado, velho. Vamos lá. Bom, antes falou um pouquinho sobre os liberais, né? Para a gente entender os liberais, a gente tem que entender o que é que antecede a vinda deles, né? O surgimento deles. Existe um movimento ali na Europa chamado de Iluminismo, onde a razão foi colocada como Deus, e a partir daí muitas crenças que os cristãos tinham foram atacadas. Isso foi se desenvolvendo com o tempo,
E esses liberais, eles na verdade tentaram dialogar com a cultura da época, preservando em algum sentido a verdade bíblica. Só que eles fizeram isso falando na linguagem e de acordo com os pressupostos dos iluministas, que, por exemplo, não criam na inerrância da Escritura, na infalibilidade da palavra de Deus. Dessa forma, os liberais eles começavam a estudar a Escritura, começavam a especular sobre a Escritura de uma perspectiva não ortodoxa, começando a compreender aspectos e que nós não questionamos, como a ressurreição de Cristo, por exemplo. A gente crê que Cristo literalmente ressurgiu dos mortos, mas eles não. Na verdade, eles aplicam, e aí surgiu na época dos liberais um método de hermenêutica também, chamado de método histórico crítico. Esse método ele parte do pressuposto, por exemplo, que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia pode conter a palavra de Deus, mas ela não é. Então, se Cristo ressuscitou, eles vão interpretar não de acordo com o autor que está comunicando, mas com o que o leitor entendeu. Cristo ressuscitou então no coração dos seus discípulos. Foi isso que eles entenderam. Então, a alta crítica e a baixa crítica, elas vão surgir nesse meio. Os teólogos liberais vão começar a especular sobre questões referentes à Escritura Sagrada. A baixa crítica, começando, não foi necessariamente começada por eles. Isso já vem de muito tempo, mas com um nome diferente. A baixa crítica é chamada, nos dias de hoje, também de crítica textual. Essa que hoje talvez o meu maior objeto de estudo. É muito interessante, gente, mas é muito complicado. A crítica textual é uma disciplina que se concentra em tentar reconstruir os manuscritos originais da Bíblia. Veja só, o que nós temos em mãos hoje, seja nas diversas versões que nós temos, NVI, NTLH, João Ferreira de Almeida, são traduções de cópias, por exemplo, no Novo Testamento, de cópias gregas dos manuscritos originais, cópias de cópias de cópias de cópias. A gente não sabe nem a sequência de quantas cópias são. Então, infelizmente, nós não temos hoje acesso ao texto original que Paulo escreveu aos Romanos, infelizmente. Nós não temos acesso ao texto que Marcos escreveu no seu Evangelho. Nós, infelizmente, não temos isso. Mas essa ciência, chamada de crítica textual ou baixa crítica, se concentra em tentar reconstruir ou recuperar esse texto sagrado. Nós cremos na infalibilidade da Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, 100%. Mas é esse manuscrito original. Não é necessariamente o que nós temos em português, embora sejam traduções seguras. 99,9% que temos é muito seguro. Palavras simples, contextos simples e explicações simples que por vezes nós podemos confiar. Isso é fato. Mas como é que a crítica textual então tenta recuperar esse texto original, que a gente chama de autógrafo? Eles fazem uso de diversas coisas. Primeiro, através de manuscritos antigos. Manuscritos que foram escritos ali talvez no 2º, 3º, 4º século, que são considerados hoje por alguma linha de teólogos como manuscritos confiáveis, bem confiáveis. Você pega, por exemplo, a NVI, uma tradução que nós usamos aqui na igreja de maneira bem frequente. De vez em quando, se você perceber no texto, embaixo assim na nota de rodapé, vai estar dizendo essa porção não se encontra nos melhores manuscritos. Não sei se você já se deparou com uma situação dessa. É referente a esses manuscritos antigos, ali do século IV, século V, estes que estão guardados no Vaticano, em Londres e nos museus aí ao redor do mundo. Mas também existem manuscritos mais recentes, que estão mais concordantes ao longo da história. Esses também são muito importantes para a interpretação de qual é esse texto sagrado, qual é o autógrafo original. Então, os teólogos analisam esses manuscritos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eles analisam também a citação dos pais da igreja. O que é que Agostinho falou sobre esse texto aqui? Será que Agostinho falou de um texto que talvez não esteja no manuscrito importante? Será que Inácio de Antioquia, um pai da igreja bem antigo, falou sobre esse texto? O que é que ele tem a dizer? Será que existem porções de livros, de materiais aí na história que foram encontrados que testemunham dessa palavra? Então eles analisam cada uma dessas coisas, lógico, com métodos muito avançados, com um trabalho muito cuidadoso e sem perder a reverência a Deus, em primeiro lugar, para tentar reconstruir essa coisa. Então a crítica textual é uma disciplina indispensável, na verdade, porque a gente está lidando com o próprio texto bíblico. Infelizmente, hoje os liberais meio que
tomam conta disso. São poucos ortodoxos. A gente praticamente não ouve falar disso no Brasil, quase não tem livro sobre o assunto. Mas a igreja realmente precisa de gente que estude sobre isso, que tema de verdade o Senhor e busque conseguir interpretar a própria palavra de Deus à luz dessas ferramentas. Já a alta crítica, esta também chamada de crítica histórica, ela se concentra em termos mais de composição, de história, acerca das coisas das Escrituras. Você pega, por exemplo, questões autorais de um texto. Será se Paulo escreveu a carta aos Efésios? Quem foi que escreveu a carta aos Hebreus? Qual foi a data que essas cartas foram escritas? Qual foi o lugar onde tudo isso foi escrito? Também existe dentro da alta crítica outras críticas famosas, como a crítica da redação, a crítica da forma, como é que isso foi escrito, quais são as características literárias do texto, como é que isso foi trabalhado na história. Também tem a crítica das fontes, essa que está muito comum no dia de hoje, inclusive no Brasil o pessoal está estudando bastante isso. Por exemplo, os evangelhos sinóticos, Lucas, Mateus e Marcos. A gente sabe que eles se parecem muito entre si, ao passo que João, a gente sabe que é um pouquinho diferente. A pergunta é como é que a gente explica essa questão? Como é porque Mateus parece tanto com Marcos e João é tão diferente em alguns aspectos, não traz relatos que Marcos e Mateus traz? A resposta é simples. A gente primeiro compreende que a fonte primária dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, é Marcos. Hoje em dia há um consenso na erudição do tema que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, embora os pais da igreja compreendam, a maioria deles, que foi Mateus. Mas Marcos, a princípio, tem sido compreendido nos dias de hoje como o primeiro evangelho a ser escrito. Então, um exercício simples aqui: se a gente vê uma passagem que está em Lucas, que está em Mateus e que está em Marcos, ambas concordantes, usando essa palavra com cuidado, significa que a fonte primária é Marcos. Se a gente vê, por exemplo, Mateus concordando com Lucas, mas não trazendo o relato em Marcos, isso significa que Mateus e Lucas têm uma fonte em comum, essa que os teólogos chamam de fonte Q. Mas se Mateus fala algo que não está em Marcos e também não está em Lucas, como é que a gente explica isso? É que Mateus utilizou uma fonte específica, que não está nem com um nem com outro. Então, enfim, gente, eu sei que é uma questão bem complicada, mas a alta crítica se concentra mais ou menos nessa questão de estudar a composição do texto, questões históricas, e também é muito importante. E, infelizmente, também os liberais dominam essa área, tornando-se necessário que cristãos ortodoxos se interessem pelo assunto e estudem sobre o assunto para que possam ser úteis também para a igreja. Então, a gente vê como isso é importante, né? Especialmente a questão do pressuposto. A pessoa que parte do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus, ela vai ao texto bíblico partindo do pressuposto de que aquilo ali realmente é revestido por autoridade divina, ela tende a usar os métodos, né, no sentido de ser de maneira ortodoxa, digamos assim, né? Escutar o que as Escrituras têm a dizer e não tentar impor a sua interpretação. É notável isso que Lucas estava comentando, porque, por exemplo, quando você pega como é que um cristão, na época do iluminismo, um teólogo, por exemplo, ele vai ler a filosofia de Kant, que vai fazer uma divisão entre fenômenos e númenos. Enfim, os númenos, um mundo que não se pode alcançar. Os iluministas em geral eram deístas. Deus pode até existir, mas ele não tem pessoalidade, não tem relação com o ser humano. Aí eu, filosoficamente, assumo isso, eu como cristão, e vou para as Escrituras dizer assim: não, Deus pode até existir, mas Deus é tão elevado, e Deus não vai comunicar uma linguagem perfeita e autoritativa para o ser humano. Aí eu sou teólogo, assumo um pressuposto iluminista como esse, kantiano, aí vou para as Escrituras. É lógico que vai se abandonar. Isso é tão forte, pessoal, que eu lembro que Augusto Nicodemos, né, que ele tem estudos profundos nessa área de hermenêutica, ele foi para a África do Sul, se não me engano, o professor dele, liberal, fez com que ele lesse só textos liberais, destruindo, tentando minar a autoridade das Escrituras por não sei quanto tempo. E eles que passou uma crise de fé, não lembro se um mês, praticamente sem ler as Escrituras e sem orar, questionando se realmente, né, o cristianismo era verdade, se a Bíblia era verdade. Então veja bem a que ponto, né, uma pessoa que a gente tem como um renome nacional pode se chegar por conta da interpretação das Escrituras, e como isso é um campo vasto, que a pessoa pode dedicar toda a vida, né, como o Deacasso e tantos outros. Enfim, e aqui eu sigo para a gente andar um pouquinho no século. Veja bem como a gente está tentando fazer um pequeno recorte da modernidade sobre a questão da interpretação.
Para mim, eu acho que é a questão mais importante, né? Eu que da área de direito, tem pessoas aqui também que vão lidar da filosofia, não sei, que é a questão do sentido do texto, que eu acho que é um dos debates mais fortes e profundos da filosofia atual. O que acontece? A gente tem essa dificuldade, essa questão dos liberais, depois a gente tem a neo-ortodoxia no começo do século XX com Karl Barth, né, em que o texto ele se torna a palavra de Deus, quando o homem tem um encontro com Cristo, né, Redentor. E depois disso, a filosofia adentra muito nos ciclos liberais para que, em questionar o fato de, realmente, a gente pode crer que uma palavra tem aquele sentido? E como o cristão lidar com isso? Então, a minha pergunta vai nesse sentido. Algumas pessoas vão dizer hoje em dia que as palavras elas não têm um sentido próprio, né? E que a sociedade dá o significado às palavras. A gente concorda que água é isso aqui, que aponta, enfim, que é isso aqui. Isso é levado para a moral, isso é levado, por exemplo, às feministas, à ideologia de gênero, às filosofias de desconstruções de texto. Todos esses partem desse pressuposto que eu estou falando, especialmente Wittgenstein, que ele é um filósofo dessa área. O que a Bíblia, então, tem a falar sobre o sentido das palavras, né, da linguagem escrita, e qual a importância da interpretação bíblica para a interpretação bíblica, se o cristão chegar a relativizar alguns textos, alguns termos bíblicos, especificamente. Eu acho que todos nós, né, percebemos que hoje em dia, de uma forma geral, não se acredita na existência de uma verdade absoluta. Não é? Na universidade, na TV, no debate que a gente vê, qualquer que seja o tema levantado, aí diz, tudo bem, você acredita da forma A, você acredita da forma B e eu acredito da forma C. Quem está certo, quem está errado? Todos estão certos. O que é verdade para você, bacana, o que é verdade para você, bacana, e eu tenho a minha verdade. Você tem a sua verdade e eu tenho a minha. Isso aí, né, nasceu dentro da pós-modernidade, dentro daquele bojo do que se chama pluralismo da verdade. Abandonou-se a noção de que possa existir uma verdade absoluta. Bem, se isso tivesse ficado só lá no mundo, só lá na universidade, já era um problema considerável. O problema maior é que essa discussão chegou também no campo da teologia, de forma que alguns teólogos, muitos ditos até evangélicos, partindo desse pressuposto, concluíram que não existe uma verdade absoluta e que, portanto, não existe um sentido único do texto. A interpretação bíblica busca encontrar o sentido do texto. E aí a pós-modernidade vem tentar dizer-nos que essa é uma busca inútil, porque o texto ele não tem um sentido só, e mesmo que ele tivesse originalmente um sentido só, que hoje seria impossível identificar esse sentido. Portanto, dizem eles, o sentido do texto é o sentido que ele tiver para você. O sentido do texto ele nasce na experiência que você tem com a leitura do texto bíblico. Então você vai ler o texto bíblico não na intenção de procurar saber qual era aquele sentido verdadeiro do texto, mas o sentido que esse texto se revela para você no momento em que você lê. É a experiência imediata que você tem com esse texto que vai dar para você o sentido dele, independente da intenção do autor. Porque como a gente interpreta a Bíblia pelo método histórico-gramatical, todo o nosso esforço é encontrar do texto bíblico a intenção do autor. Quando Paulo disse isso, o que é que ele estava querendo dizer? Quando Moisés escreveu isso, o que é que ele estava, querendo dizer? Então, teólogos completamente influenciados pela pós-modernidade vai dizer, esqueça a intenção pretendida pelo autor. O sentido do texto é aquele que você perceber nele, é a forma como você reage ao texto. Eu acredito que essa é uma forma não apenas equivocada, mas uma forma antibíblica de se interagir com o texto bíblico. Observe, por exemplo, Jesus Cristo orando pelos seus discípulos e, portanto, orando por nós, em João 17.
E aí Jesus Cristo ora assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então você vê que em toda a Bíblia existe a noção de uma verdade absoluta a qual devamos buscar. Interessante que esse texto, por exemplo, não diz que a tua palavra é verdadeira apenas. A palavra de Deus não é apenas verdadeira, mas Jesus diz que ela é a verdade, ou seja, ela é a medida sobre a qual tudo o mais precisa ser avaliado para se verificar se é verdadeiro ou não. A palavra de Deus, ela é uma autoridade suprema em matéria de verdade também. Ela não é verdadeira apenas, ela é a verdade. Portanto, quando a gente busca entender o texto bíblico, a gente precisa sim buscar uma verdade absoluta que emana daquele texto ali. E nós entendemos que esse sentido do texto é aquele sentido pretendido pelo autor. Portanto, quando eu leio um texto, a pergunta mais importante é, pelo menos a princípio, qual a intenção do autor quando ele escreveu isso? O que é que ele queria dizer com isso aqui? A interpretação que eu faço precisa estar completamente ligada à intenção original do autor. O sentido do texto está completamente atrelado a isso. Agora, precisamos fazer uma diferenciação entre a interpretação e a aplicação. Porque o texto bíblico, ele vai possuir um único significado. É o significado pretendido pelo autor. Agora, a forma como eu vou aplicar esse texto em minha vida, ela pode ser diversa. Não é? O texto significa A, mas como é que eu vou aplicar A na minha vida hoje, no ano 2017? Talvez seja uma forma ligeiramente diferente da forma como os primeiros leitores aplicaram as suas vidas. Também não pode ser uma forma completamente diferente da que foi aplicada, porque aí você estaria extrapolando as intenções do texto. Mas entenda isso, o texto bíblico ele possui apenas uma interpretação, um único sentido. Mas desse único sentido podem derivar diversas aplicações. E a gente não deve, confundir sentido com aplicação. Eu acho que para usar uma imagem bastante bonita que Doiver usava, é como se o texto bíblico fosse o sentido do texto bíblico fosse que passasse por um prisma da aplicação, em que ele é aplicado em todos os aspectos da vida humana, O evangelho, ele pode ser aplicado em qualquer aspecto da realidade social, da vida pessoal, enfim, da vida comunitária da igreja. Então, por isso que o texto bíblico jamais passa, A palavra de Deus nunca passa. E a gente vai ter que finalizar agora, nesse momento, o nosso primeiro bloco. A gente vai ter um intervalo, como vocês sabem, e logo depois a gente volta para o segundo bloco, que é o bloco das perguntas.